Então vamos aqui para mais um texto, aqui para mais uma exegese, uma análise gramatical, sintática, semântica e contextual exegética de Apocalipse capítulo 7, verso 14. Bom, esse texto aqui de Apocalipse 7, 14, ele refuta duas heresias ao mesmo tempo. A primeira, a heresia do sono da alma, e a segunda, a heresia do conceito pré-tribulacionista, né? A ideia de que a igreja será raptada secretamente, abruptamente, aí de forma invisível. Cristo voltará apenas de forma invisível e levará a igreja a qualquer momento, e que essa vinda será uma vinda secreta, súbita, uma vinda não visível, né? Quando na verdade o Novo Testamento só fala de uma única segunda vinda de Cristo, que é visível, assemelhando esta a um trovão que ilumina, um relâmpago que ilumina desde o Oriente ao Ocidente. Mas, enfim, esse texto só esse texto refuta e resolve aí duas heresias, né? Brilhantemente refuta duas heresias. A heresia do sono da alma e a heresia do pré-tribulacionismo. Mas eu quero aqui fazer uma primeira análise, depois eu farei outra com base nesse mesmo texto. Então, o primeiro vídeo aqui que eu farei é em refutação, usando o texto de Apocalipse 7, 14, em refutação ao conceito de sono da alma, aniquilacionismo da alma. Há muitos evangélicos cristãos hoje que acreditam, por influência, que ao morrer o indivíduo ele não possui uma alma, um espírito, né? Que a vida é composta apenas de fôlego e matéria. E morrendo o homem, então, portanto, ele entrará num estágio de inconsciência e inexistência, aguardando, né, até a ressurreição do último dia. Quando o Novo Testamento, de forma vívida, clara, de forma enfática e contundente, apresenta que o conceito de que na morte o fiel irá para a presença do Senhor, para o lugar denominado paraíso, Jerusalém celeste, e o ímpio irá para o Hades, um local de tormento, ou seja, permanece consciente. Ambos permanecem conscientes após a morte em suas almas, em seus espíritos. Então, o homem tem sim essa parte imaterial, né? Essa entidade incorpórea que habita em seu interior, onde reside as emoções, onde reside o testemunho do Espírito Santo, onde reside a consciência, etc. Mas vamos lá, Apocalipse 7,14 vai nos dizer assim, temos o texto aqui em grego, ele não está completo aqui o versículo, por isso que eu vou ler primeiro o texto, depois a gente vai fazer uma análise do texto completo. Temos kai eipen moi, hutoi eisin oi erhomenoi, ekites megales tlipsios. Kai eipen moi, hutoi eisin oi erhomenoi, ekites megales tlipsios. Temos, e ele disse a mim, e, conjunção kai, vamos pegar logo o texto todo, né? E eu disse a ele, meu Senhor, tu sabes, e ele disse a mim, estes são os que estão vindo da grande tribulação, lavaram as vestes deles e as branquearam as mesmas no sangue do Cordeiro. E aí por aí segue o texto. Bom, aqui nós temos kai, uma conjunção aditiva, depois temos o verbo eipen, temos aqui eipen, depois temos mu, ou aliás, moi, a mim, né? Pronome na primeira pessoa do singular. E temos aqui o verbo eipen, o verbo dizer, e disse ele, também na primeira pessoa. Estes, aqui temos o pronome demonstrativo, o toi. Estes são, aqui temos o verbo presente indicativo, estes são. Aí temos o artigo definido plural, esses são os. Aí a parte interessante vem aqui, ó, essa segunda sentença, erhomenoi ekites megales tlipsios. Erhomenoi ekites megales tlipsios. Temos aqui, ó, um verbo particípio. Este verbo é um verbo particípio presente. Particípio presente. É um verbo particípio presente. Ele deve ser traduzido, portanto, de que forma? O verbo particípio presente significa estão vindo. Estão vindo ou estão chegando, certo? O particípio presente indica uma ação contínua, ininterrupta, uma ação em movimento. A ação verbal do particípio presente
É uma ação que até aquele momento em que foi escrito, entendeu? Que naquele momento ao que o texto se refere, no caso aqui dentro do contexto escatológico, naquele momento específico da fala, há uma atividade contínua, ininterrupta, progressiva. Ela está acontecendo, é cíclica, um movimento em desenvolvimento, é uma ação em desenvolvimento. Então nós traduzimos, a melhor tradução é estão vindo. E disse a mim, estes são os que estão chegando, estão vindo, é um processo contínuo. Estão vindo da onde? Aqui temos a preposição ek. Essa é uma preposição de movimento e significa de dentro. De dentro, a melhor tradução é de dentro. É uma preposição direcional de movimento, de tempo, espaço e causa. Aqui temos, estes estão vindo de dentro. Aí temos o artigo definido, da, e temos megales tlipsios. Megales é o adjetivo também no caso singular genitivo, e temos tlipsios, o substantivo, no caso genitivo singular. Então, em uma tradução literal, a gente tem, e disse ele a mim, estes são os que estão chegando, estão vindo, de dentro, ektes, olha, de dentro da grande megales tlipsios, tribulação. Qual é essa tribulação? Está claro que é a tribulação de Mateus 24. Porque lá nós temos a expressão megales tlipsios, a grande tribulação, é o mesmo construto. Portanto, eu acho que não tem dúvida em relação aos estudantes de grego, aos que levam a sério a teologia, que a expressão megales tlipsios se refere à grande tribulação do último dia, liderada pelo anticristo, fomentada pelo anticristo. Porque megales é uma oração que está no caso genitivo singular. Ou seja, é uma única tribulação, essa que envolverá o mundo, como diz o próprio contexto. Agora a gente vai pegar a leitura de todo o contexto. Permita-me colocar aqui em Apocalipse 7, versos de 9 em diante. Depois dessas coisas, eis uma grande multidão. Pronto, então essa grande tribulação envolve a grande multidão. Esses que estão vindo de dentro da grande tribulação é essa mesma multidão do verso 9. Uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de toda nação, e tribos, e povos, e línguas. Estavam em pé diante do trono, olha onde eles estavam, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestindo eles vestes brancas e com palmas nas mãos. E gritavam com voz forte, dizendo, a salvação ao nosso Deus e àquele que está sentado sobre o trono, ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes. E caíram diante do trono sobre os rostos deles, e adoraram a Deus, dizendo, Amém, o louvor e a glória e a sabedoria e a ação de graças, e a honra e o poder, e a força ao nosso Deus para os séculos dos séculos. Amém. E respondeu um dos anciãos, dizendo a mim, estes, os que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde eles vieram? E aí vem o verso 14. E eu disse, no caso aqui, o escritor João, que escreveu o Apocalipse, e eu disse, meu Senhor, tu sabes. E ele disse a mim, estes são os que estão vindo. Olha o verbo aqui, como é forte, participo presente. Estão vindo, uma ação, estão chegando. Não é estes são os que vieram. Não está no tempo perfeito ou no aoristo infinitivo. Está no particípio presente. Esses estão vindo, erhomenoi. Estes estão chegando de dentro da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam a mesma no sangue do Cordeiro, etc. A parte interessante é essa. Percebam que, no contexto, essa multidão provém de tribos, nações, línguas e povos. Envolve os continentes do mundo. Envolve várias etnias e povos de todo o planeta. E aí, o ancião, olha que interessante, eles estão vestidos de vestes brancas na presença de quem? Na presença do trono de Deus e diante do Cordeiro, como diz aqui os versos de 10 a 11.
Perdão. Eles estão, aliás, como diz o verso 9 e 10, diante do trono e diante do Cordeiro, e louvam ao Cordeiro e a Deus. E eles entoam hinos, cânticos. E aqui também temos a presença de anjos em pé ao redor do trono, e de anciãos, e dos 4 seres viventes, adorando a Deus e dizendo, aí vem o cântico, o louvor, a introdução. Percebam que essas multidões que estão chegando, de acordo com o ancião que está conversando com João aqui, essas multidões estão vindo de dentro da grande tribulação. Se elas estão vindo de dentro da grande tribulação, elas não podem estar ali nesse ambiente espiritual, celestial, onde está o trono de Deus e do Cordeiro, na presença de anciãos e de anjos. Elas não podem estar ali nem com o corpo glorificado pós-ressurreição, porque a ressurreição só ocorre depois da megalestlipsis, da grande tribulação, de acordo com Mateus 24 e 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Portanto, não pode essas multidões já estarem ali ressurretas, elas estão chegando, vindo de dentro da grande tribulação. Então, até esse momento aqui da grande tribulação, não houve ainda a chamada ressurreição dos justos. Portanto, eles não estão ali nesse cenário celestial em carne e osso, e nem foram arrebatadas nesse caso. Porque o arrebatamento da igreja, de acordo com Mateus 24 e 1 Tessalonicenses, onde vamos encontrar as expressões vindo do céu, vindo nas nuvens do céu, onde nós temos uma estrutura morfológica, gramatical, sintática e semântica muito parecido, por isso que a gente usa os dois textos correlacionados, faz uma consonância dos dois textos, Mateus 24, 29 a 31 e 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18, óbvio que essa ocasião ainda não houve o arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento é posterior à ressurreição do último dia, e isso seguindo a própria linha cronológica estabelecida pelo apóstolo Paulo, mediante o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 4,15. De modo nenhum, os mortos serão ressuscitados sem que antes venha o quê? A ressurreição. Nós, ele diz, de modo nenhum precederemos os que dormem. O arrebatamento não precederá, não antecederá os que dormem. Primeiro é necessário ocorrer a ressurreição para depois a igreja ser arrebatada. Ou seja, de acordo com toda essa construção, contextualização de passagens, o texto de Apocalipse 7:14 não existe dúvida. Está se referindo ao mesmo episódio descrito aqui em Mateus 24, 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. A grande tribulação, envolvendo a igreja, envolvendo os santos, envolvendo os salvos. E o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, então, vai perguntar para aquele ancião, que está naquele mesmo contexto espiritual, naquela mesma dimensão paradisíaca. O ancião pergunta, quem são esses que estão com vestes brancas? Quem são? De onde eles vieram? João, sinceramente diz, eu não sei, né? Tu sabes. E ele disse a mim, estes, rutói, são os que estão vindo. Olha o processo. Os que estão chegando, ou seja, de modo progressivo, estão morrendo, estão perecendo. E lendo o Apocalipse capítulo 20, a gente vai ver que haverão mártires. Lendo Apocalipse 6, 9 e 10, haverá mártires durante o governo do anticristo. Esses são os que estão vindo de dentro da grande tribulação. É o que o ancião responde para João. É que de dentro. Esses são os que estão chegando, vindo, ou seja, em grupos, em partes. Eles estão progressivamente, continuamente, constantemente, o quê? Chegando nessa região onde eles se encontravam. Tanto o ancião quanto João. Mas não só o ancião e João. Anjos, anciãos, 24 anciãos, seres espirituais e a presença do trono e do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Olha que interessante. Então eles estão numa dimensão espiritual antes da ressurreição e antes do arrebatamento da igreja. Porque a igreja está aqui, dentro da grande tribulação. Eles estão vindo de dentro da grande tribulação. Estão chegando. Ou seja, esse grupo aqui, estes, cadê, Ele disse a ele, estes, rutói, pronome demonstrativo, esses são os que estão vindo. Então as multidões que João vai ver, que eram inumeráveis de todas as tribos, povos, línguas e nações, eles passaram pela grande tribulação e estão chegando agora, progressivamente,
paulatinamente, continuamente, por causa da ação verbal, que está no particípio presente, estão chegando, estão vindo de dentro da grande tribulação. Então elas estão ali em espírito. A única conclusão é essa, irmãos. Não tem outra. Elas estão ali em espírito, em alma, na sua composição imaterial, substancial, na sua substância invisível, intangível. Elas estão chegando ali nessa região que João descreve como a presença do trono, a presença do Filho de Deus, do Cordeiro, dos anciãos e dos anjos. E aí, a dúvida é quem são? A dúvida é respondida pelo ancião que está ali. Eles estão vindo de dentro da grande tribulação. Então, as pessoas estão morrendo, de acordo com o texto, e estão em alma, em espírito, chegando a essa dimensão paradisíaca, para junto dos anjos, para junto do Cordeiro, para junto de Deus, na presença dos salvos. Eles estão chegando porque passaram, estão passando, estão morrendo, perecendo dentro da grande tribulação. Essa é a única conclusão. Afinal de contas, se elas estão ali antes da ressurreição e antes do arrebatamento, que só será no último dia, depois do período pré-tribulacional, de acordo com Mateus 24, 29 a 31 e 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, que estabelece inclusive esse texto, até um critério para o arrebatamento da igreja, para o harpazo da igreja. O critério é primeira ressurreição. Sabemos que até esse momento não ocorreu ressurreição nenhuma. Afinal, a Bíblia só fala de uma única ressurreição dos justos. Ela não fala de duas ressurreições. Então, para inferir que aqui esse pessoal foi arrebatado e estão lá em carne e osso, teria que dizer então que houve já uma ressurreição antes disso. Aí eu pergunto, e a segunda, e já que houve uma ressurreição antes da Megalis Tripsius, da grande tribulação, aí vem a pergunta, então terá que acontecer também na vinda de Cristo, conforme o próprio texto aqui, e conforme Mateus 24. Aí eu pergunto, onde é que a Bíblia fala de duas ressurreições? Em nenhum lugar. É inferência, e é uma inferência muito supositória, conjectura muito realmente fantasiosa, terrivelmente fantasiosa. Então fiquemos com o que o texto diz de forma clara e objetiva. Na construção gramatical nós temos, e disse ele a mim, estes, ou seja, do verso 9, povos, pessoas de povos, multidões, línguas e etnias diferentes, multidões inumeráveis, incontáveis, estes são os que estão vindo de dentro da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no santuário dele. Então, o texto é claro. Eles estão chegando. Agora, em que condição eles estão? De acordo com o próprio texto aqui, eles morreram porque eles estão vindo de dentro da tribulação. Eles não podem estar vivos, porque o arrebatamento não é de dentro da grande tribulação. O arrebatamento não envolve a ideia de um arrebatamento dentro da grande tribulação, e sim após a grande tribulação, de acordo com Mateus 24, 29 a 31, e de acordo com 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. E aqui eles não podem estar ressuscitados, por quê? Porque ainda está havendo aqui, ektes megales tlipsios, de dentro da grande tribulação. Logo, não houve ainda a ressurreição dos justos, que é a ressurreição do último dia, também posterior à grande tribulação. Então, temos aqui um texto claro também que prova que aqui essas multidões estão em espírito, em sua parte material intangível, na presença do Cordeiro e dos anjos, em uma região celestial, como o contexto aqui advoga. Fiquem com Deus e uma boa noite.